Boa noite, amigos. Estamos de volta aí. A gente deu uma breve pausa para a gente fazer o sorteio do ingresso da Madonna que vai vir para o Brasil. Eu tinha um ingresso e a gente acabou sorteando aí nesse meio tempo aí para a galera que estava ao vivo. Vamos então continuar. Agora vamos falar sobre Platão. Vocês já sabem isso aqui? Já viram? Você percebe que esse resumo meu aqui, ele vai mudando um pouquinho, ele vai entrando mais coisa, vai discutindo alguma coisa, ele vai ficando mais completinho cada vez mais. A gente falou sobre o período cosmológico, aqui tem um resumo bem bonitinho, não é porque eu fiz, não, mas que modéstia à parte. A gente está agora no período antropológico. A gente falou sobre Sócrates, na aula passada, que foi quem estava ao vivo, aconteceu no mesmo lugar. E a gente vai começar agora a falar sobre Platão. Aqui, ó, o resumo de Sócrates aqui, ó. Para quem viu a aula faz sentido, só para anotar numa mão. Nada sabia, admitia a própria ignorância, a verdade pode ser conhecida, paria o conhecimento, maiêutica e diálogo. Beleza, é isso. E os sofistas? E os sofistas? Como é que é? Verdade relativa, vender o conhecimento, persuasão, retórica, debate em praça pública, democracia. Ok. Para quem viu a aula, ele vai olhar isso aqui, pô, eu lembro dessas coisas. É a forma só de você lembrar rapidamente. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver aqui o grupo dos Zappers. Tá tudo certo. E agora a gente vai falar então sobre o nosso querido Platão. E aqui a gente ainda vai falar sobre sistemática, helenística, a gente vai entrar nisso. Bom, o que a gente viu, que foi agora há pouco, filosofia, amor, admiração, conhecimento, não é o sábio. Os pré-socráticos tem vários, a gente falou de física, arqueio, logos, natureza. Sócrates nada sabia, existe uma essência de verdade, pariu o conhecimento, diálogo, dialética, maiêutica, sofista, verdade relativa, vender o conhecimento, persuasão, importância para a democracia, para o debate. Resumindo. Professor, por que você não falou isso durante uma hora que você gastou com a gente? Porque se eu falar só o que está aqui, vocês não entenderiam. Fiz que eu explico durante uma hora, 2 horas, e depois a gente vai para o resumo. Eu queria só um resumo. Você pode pegar só um resumo. Difícil é que você vai entender sozinho. Mas é isso, vamos lá. Pô, uma questão? Bora para a questão, então. Olha só aí, que surpresa. Já... Qual é a resposta certa aí? Para Leucipo e Demócrito, a física é composta de... Demócrito, a natureza é composta de quê? Tá aí a resposta. O que vocês marcariam aí, pelo amor de Deus? Demócrito, a natureza é composta de quê? Valendo 0,1 centavo no Pix. Agora. Bom, letra A, pelas 4 raízes. Não, não é isso. Isso aí tem mais relação com Empédocles. Letra B, pela água. Não, isso é Tales de Mileto. Letra C, pelo fogo. Isso talvez seria Heráclito. Pelo fogo, essa questão de fogo, talvez seria Heráclito. Pelo ilimitado, é Maximano de Mileto. Pelos átomos, seria Demócrito. E é interessante que essa não é a questão do Enem, mas eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Teve uma questão idêntica, parecida, que caiu no Enem. Então, quem estudou por ela, quem estuda por questão, como eu sempre recomendo, e enche o saco, provavelmente teria visto uma questão parecida. E quando tivesse ido fazer o Enem, tinha matado. Vem aí, vem aí outra questão. É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu o ponto de vista metodológico a adotar. O que vocês marcariam aí para Sócrates? Será? Tá até para pergunta aqui. Bom, vocês acabaram de ver, só tem um aí, certo?
a maiêutica, que pressupõe a contraposição de argumento, essa discussão. Foi fácil. Fácil agora que você viu o conteúdo. Porque se você não tivesse visto conteúdo, talvez você chutaria qualquer coisa. É fácil agora que você acabou de ver o conteúdo. Mas para quem não viu, para quem, não, filosofia eu não vou estudar, não, isso aí é coisa de vagabundo, de maconheiro, não vou ver, eu vou fazer medicina. Pô, principalmente para você que vai fazer um curso concorrido, cada questão vale, cara. Cada questão vai valer a pena. Se você falar, não, eu não vou estudar isso que eu não gosto, vou estudar isso que eu acho que é coisa de vagabundo. Cara, cada questão para você vai fazer diferença. Você seria a pessoa que deveria estudar tudo. Não gosta de alguma coisa? Você não tem gosto, você vai estudar. Por quê? Porque você vai fazer o vestibular. E por enquanto você não tem opção, não. Você vai estudar. Não gosta de primeira lei de Mendel. Pô, não gosta de ervilha, não gosta de primeira lei de Mendel. Tem isso, você vai estudar. Um textinho. Isso aqui era aqui para mim, não vou voltar aqui. Bom, a grande pergunta aí é como conhecemos o que é a realidade e qual é a melhor forma de governar a cidade. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou falar aqui sobre o que conhecemos, o que é a realidade, e na próxima aula eu termino qual é a melhor forma de governo, qual é a melhor forma de governar a cidade. Que é já para finalizar Platão e já começar a entrar em Aristóteles na próxima aula. Bom, a discussão aí, como eu conheço? Como que é a realidade? Professor, já começou os negócios de filosofia que só pela misericórdia de Deus. Interessante. A pergunta aí é isso. Como é que eu conheço as coisas? É o começo aí essa discussão vai levar muita coisa para a filosofia, muito depois, mas esse questionamento de como é que eu atinjo o conhecimento? Como é que eu realmente... Vocês lembram, meus queridos, de um cara chamado Parmênides e um cara chamado Heráclito? Heráclito tentando descrever o mundo, o conhecimento sobre o mundo, a mudança e a permanência das coisas, ele falava que está num fluxo, está numa mudança, era, não é mais, é uma mudança, é uma transformação. Parmênides vai dizer que está tudo parado, meu irmão. Aqui é Parmênides, não tem mudança, mudança é uma ilusão. O caminho da filosofia vai te levar a entender que o movimento é ilusório. Era uma discussão sobre a realidade e tal. Platão, muito maliciosamente, muito sacanamente, vai juntar essas duas ideias. Nunca entra no mesmo rio, como Heráclito colocava. Ele vai meio que dar uma juntada para tentar explicar como é que é a realidade, porque nenhuma das duas alternativas elas são realmente satisfatórias. Realmente existe, as coisas parecem estar mudando, estar se transformando. Mas como é que eu reconheço as coisas se elas estão sempre em transformação? Não faz sentido. Deve existir uma essência, alguma coisa ali que a gente reconheça. Platão vai juntar as duas coisas, vai fazer um match. Platão foi discípulo de Sócrates, como vocês já sabem da nossa sopa, Sócrates, Platão, Aristóteles, e mestre de Aristóteles. Eles pertenciam a uma tradicional família de Atenas e estava ligado pelo lado materno às grandes personalidades do meio político. Fundador da academia. Qual academia, professor? De peso, Smart Fit. Ele é o dono da Smart Fit. Platão é o dono da Smart Fit. Tá louco, minha criança? Academia, no sentido... Mas é interessante. Academia Platão, lugar de estudo, de um pouco de treinamento. Não entre aqui quem não sabe matemática e filosofia, misturava as duas coisas, a Academia do Platão. Aristóteles vai fundar o Liceu. Liceu, é assim que se chama do Aristóteles. Platão vai fundar a Academia. Vários escritos, vários diálogos. A gente pode dividir Platão em duas formas: sentido epistemológico, sentido político. Tem a teoria sentido epistemológico. O que é epistemologia? É a teoria do conhecimento. Por isso, epistemologia, teoria do conhecimento. A gente pode ver Platão assim. Primeiro falar sobre teoria do conhecimento e tal, como é que a gente conhece. Outra forma de entender Platão aí facilmente é no sentido político. Mas essas duas coisas estão ligadas. Que ele vai falar sobre Estado de Justiça, cada um tem que ter sua parte, vai falar república, a famosa república do Platão, divisão da sociedade em trabalhadores, guardiões e governantes, o rei filósofo, que deveria ser o governo da sociedade, seria o filósofo, a sofocracia, essas duas formas. A gente vai falar primeiro aqui no sentido epistemológico, de teoria do conhecimento. Rapidamente, falando sobre o belo, que belo, professor? O belo, o cantor? Não, meu amigo, para de ser pagodeiro. O belo, no sentido do que é o belo, do que é a beleza. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque não costuma cair, não costuma ter muitas questões, mas já teve uma questão do Enem.
Uma das alegorias do Platão, ele cita no diálogo andrógeno, no diálogo Banquete, no início a existência dos homens eram duplos. Ou seja, os homens tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços. Um negócio esquisitíssimo. Mas eles desafiaram dos deuses. Zeus então ordenou que eles fossem divididos no meio, criando assim homens e mulheres, ou divisão de 2 corpos. E por isso que na alegoria diz que os homens e mulheres se sentem incompletos. Eles passam a vida em busca da outra metade. Em seu texto, Platão, né, ele vai utilizar o mito do andrógeno para refletir sobre a união de 2 pessoas, com essa busca pelo aperfeiçoamento. O amor é a eterna busca por aquilo que nos falta. Você mandar aí para a pessoa que você gosta, ou que você está pensando que gosta. Ou a pessoa que você gosta, mas ela nem gosta de você, na verdade. Você é só um bobão que fica atrás dela. Só deixando a dica aí, né? Não seja essa pessoa. Manda aí, ela vai rir e fala, que bonitinho. Ela pega e encaminha para outra pessoa. Trouxa. Vai, eu sei que você tirou um print disso aí, uma foto para mandar para a pessoa. Provavelmente ela vai encaminhar para outra pessoa. Pensa nisso. Bom, e aí tem essa questão, mas não vou entrar muito nisso. Depois você pode ler esse textinho aí. Enem 2016 foi a questão que cobrou. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam se unir. Cada um com a saudade de sua metade. Tentar se juntar novamente a ela. Abraçando, enlaçando-se a um outro, desejando formar um único ser. No trecho O Banquete, o Platão explicita, por meio de uma alegoria, o amor como falta, constituinte do ser humano. Esse amor como falta, como a busca dessa outra metade que Zeus separou. Mas o que Deus une, o homem não separa. Zeus pode ter separado, mas Deus não. Bom, dualismo platônico. Na teoria das ideias, do mundo terreno, a criação do demiurgo, o artesão divino, que seria epistemologia, seria teoria do conhecimento. Como conhecemos, como adquirimos conhecimento, isso é epistemologia. O nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo perfeito, do mundo das ideias. O conhecimento ele vai se dar por um processo de passagem do mundo enganoso para o mundo das ideias. Pensa assim. Vamos lá, Moisés. Moisés do Silvio Santos. Desenha um arco-íris. Você não consegue, né, Moisés? Vamos lá. Pensa 2 círculos. Pensa aí, 2 círculos, 2 círculos. Eu tô desenhando aqui, 2 círculos, tô desenhando na minha cabeça. Um é o mundo das ideias. Caneta, 2 círculos, 2 círculos. Primeiro, mundo das ideias. O segundo, mundo sensível, mundo da sensibilidade. Acho que eu até tenho uma canetinha aqui, só pra gente... Aqui, esse é o mundo. Mundo das ideias, ou mundo inteligível. E aqui, o mundo sensível, da sensibilidade. Esse é o que a gente está. Esse aqui é o que a gente está. Bom, esse nosso mundo é uma cópia perfeita daqui. O conhecimento ele vai se dar por um processo de passagem do mundo enganoso, aqui, para o mundo das ideias. Como assim, professor? Que loucura é essa? Você não percebeu, você não teve a artimanha, a malemonência de entender que basicamente isso daqui é Parmênides. Esse mundo perfeito das coisas, das formas perfeitas. E aqui estaria Heráclito, da mudança, da transformação. Só não entendi. Onde é que ele quer chegar com isso? Pensa o seguinte, meu velho amigo. Pensa o seguinte. Pensa num cachorro. Como é que você sabe que um cachorro é um cachorro? Não sei, professor. Eu vejo um cachorro, é peludinho. Eu realmente não sei. Vamos dar 4 características ao cachorro aí no chat, quem puder. Uma característica do cachorro. Eu vou dar o primeiro aqui. É 4 patas. 4 patas. Uma outra característica de um cachorro. Focinho, focinho. Pelos, por exemplo, pelos. Deixa eu ver o que mais. Outra característica do cachorro. Peludo. Deixa eu ver. Caramelo não é tão uma característica. O que une os cachorros. Assim. Vertebrado, ok. Deixa eu pensar aqui. Late, mas nem todos os cachorros latem da mesma forma. Mas ok, tem patas. Bom, agora a pergunta que eu faço para você. Agora eu te pergunto.
Tem patas, está vivo, é vertebrado, é peludo. Isso é exclusivamente um cachorro? Pode ser um lobo. Ah, mas lobo não late, professor. Mas nem todos os cães latem da mesma forma e alguns cachorros nem latem. Eu conheci um cachorro quase miava. O cachorro lá de casa nem latia. Ele só mordia. Assim. A pessoa chegava, ele não latia, mas ele mordia aquela beleza. Ele chegava devagarinho, creu. Mas aí a gente fez essas várias discussões para dizer, não, isso aqui é um cachorro. Mas isso ainda é aplicável a outras coisas. Quatro patas. Ah, lobo tem quatro patas, focinho. Pô, o urso também tem um focinho, né? Vertebrado, outras coisas também tem. Mas como é que a gente conhece? Sabe que é um cachorro, pelo amor de Deus? Não sei, professor, não sei. Eu sou limitado, eu não sei. A questão é o seguinte: essa é uma pergunta que começa aí, que começa há muito tempo atrás, de como a gente conhece, mas ela é importante para entender esse processo de conhecimento. Se tiver nascido de uma castela, boa, mas. É, aí o Platão vai tentar fazer o seguinte: bom, eu tenho meio que uma forma, uma ideia na minha cabeça do que seria realmente as coisas. Opa, eu tenho, pensa aqui, ó, desenho aqui uma forma. Ó, isso aqui é uma forma de bolo, parece um chapéu, mas é uma forma daqueles bolos. Isso é uma forma. Que é um acordo coletivo e tal, mas isso aqui é um bolo. Bolo bonito, chocolate. Não gosto muito de coisa doce, para falar aqui, me abrir no coração com vocês. Mas eu gosto de Trento. Trento eu gosto. Quem quiser comprar uma caixa de Trento para mim. Trento Dark, que é minha marca. Isso eu gosto. Bolo, coisas doces eu não gosto muito, não. Cai a dica para quem quer me dar alguma coisa, compre um Trento Dark. Eu gosto. Bom, aqui é a forma do bolo. Forma. Vou escrever tudo que eu não. Aqui são bolos. Você olha para esses bolos aqui, você reconhece como um bolo. Que ele veio dessa forma aqui. Existe uma forma perfeita. A forma que vai dar origem a todos esses bolos. Mesmo que eles sejam um pouco diferentes, mesmo que eles pareçam um pouco complicados, mas você vê como um bolo, porque ele veio de uma forma. É mais ou menos assim o mundo das ideias, o mundo das formas. Você, antes de vir para esse nosso mundo aqui, o mundo de intrigas e tal, de aparência, sua alma estava nesse mundo das ideias. Sua alma passou por aí. Então, meio que na sua cabeça, você tem uma forma perfeita, uma ideia perfeita do que seria. Mesmo você. Por isso que Platão vai dizer que viver é lembrar. Aprender é relembrar. Viver é lembrar. Porque meio que você está lembrando, você tem isso aqui na sua cachola, na sua alma. E aí, a partir disso aqui, você consegue reconhecer aqui no nosso mundo imperfeito. Vou explicar. Não entendi direito. Aqui, para Platão, ele vai dizer: existe o mundo das ideias, que é aqui, e existe o nosso mundo, o mundo sensível. Sua alma estava aqui, nesse mundo das ideias, e aqui tinha umas coisas perfeitas, imateriais, imutáveis, que é mais ou menos a ideia do Parmênides. Aqui você tem uma forma perfeita, uma ideia perfeita das coisas. E é por isso que quando você chega no nosso mundo, chega no mundo sensível das aparências, dos particulares, das mudanças, das coisas imperfeitas aqui, você mesmo assim ainda consegue reconhecer, porque meio que na sua alma lá está gravada uma forma perfeita, está gravada a forma perfeita das coisas, está gravada aqui alguma coisa que você não consegue entender bem, mas tem lá no seu coraçãozinho a forma ideal, a ideia perfeita daquilo. O mundo sensível é a reprodução das ideias. O mundo sensível é a reprodução imperfeita das ideias. O mundo sensível é o das aparências, das cópias imperfeitas, das imagens, das sombras. E aqui no mundo das ideias é onde tem a forma perfeita. Deu para entender mais ou menos, minha querida Maís, para o pessoal, todo mundo. E qual é o trabalho do filósofo, meu amigo? Peraí. Qual o trabalho do filósofo?
Isso aqui é meio bobo, mas... E aí, Platão, tudo em cima? Sim, no mundo das ideias. Todo dia essa brisa, meu irmão. Todo dia essa brisa. Bom, o mundo sensível é o da diferença, da aparência, do particular, do contingente, do relativo, do corpo, das coisas imperfeitas, do finito, da doxa, da opinião. Enquanto o mundo inteligível é do absoluto, da alma, do incorpóreo, do infinito. Aqui eu poderia fazer uma leitura que se aproxima do Parmênides, né? Eu ia fazer um Alhã, e aqui se aproxima mais do Heráclito, da mudança e tal. Ele tenta meio que juntar as duas coisas. O mundo seria sensível, seria real, tangível, e das ideias somente. Eu não sei se era realmente hipotético, mas eu acho que realmente ele acreditava nessa ideia que nossa alma veio desse mundo das ideias perfeito e tal, inteligível, e tinha todo esse mistério. E quando chegava aqui, estava no mundo da aparência, da enganação. Mas era assim que a gente conseguia entender como as coisas são, o que é um cachorro e tal. Mas vamos para a caverna de Platão. Alegoria da caverna. Acho que vocês já ouviram falar da alegoria da caverna. E aí você vai entender mais ou menos como é que vai se dando o trabalho do filósofo. Você tem uma galera presa, acorrentada, um cativo, nunca vira o sol, nunca vira nada, a vida deles todos foram ali dentro, e eles estão olhando para as sombras, acorrentados, vendo apenas sombras. E essas sombras são de coisas que passam aqui atrás. Só que eles não conhecem as coisas em si, eles não conhecem realmente o que é uma cadeira, o que são o mundo lá fora. Eles acreditam que as sombras seja a realidade. Porque eles viveram. Não sei, mas como é que eles comiam? Não, isso não importa, isso é uma alegoria, uma parábola, é um mito no sentido de alegoria, de parábola. O Platão só quer demonstrar a ideia dele, só quer falar sobre a ideia dele. Aqui seria a área de ilusão, onde as pessoas veem as sombras e acham que é verdade. Matrix vem daí. Aqui é a área da crença. Só que tem um carinha, consegue sair, correr, pular o muro e começa a descobrir que o que ele via eram as sombras. O que ele via não era realmente a verdade. Ele estava sendo enganado, sendo trouxa. Ele começa a descobrir o que as coisas são. Vê o sol como uma ideia de bom, a ideia perfeita. Aqui começa a entrar a área da filosofia. Mas mais importante que a felicidade do filósofo é a felicidade da unidade, da cidade, do todo. O filósofo, então, ele vai ter que voltar, fazer o caminho aqui de volta e contar para as pessoas o que realmente são as coisas. E o método para alcançar esse conhecimento é a dialética. Para alcançar, sair do mundo sensível, da doxa, da opinião, para entender realmente as formas. E aqui vai começar a fazer sentido o negócio. É por isso que o governo da cidade, o melhor governo e tal, seria dos filósofos. Porque os filósofos, eles pensam bastante, eles meditam, eles pensam, eles choram no pensamento para tentar entender o que realmente as coisas são. Para tentar fazer esse caminho de observar o que... Pensa assim, vamos aqui, justiça. Ah, o que é justiça? Ah, justiça é isso, o outro, justiça é aquilo. Ah, o que é o amor? Ah, professor, o amor é ser traído e mesmo assim voltar com a pessoa e tal, porque eu amo. Isso é amor. Isso é pra ti, não é pra mim, né? Mas cada um com seu tipo de amor. Mas cada um com seu tipo de amor. A gente vai dar várias opiniões do que seja justiça, do que seja belo, do que seja amor. Mas existe o que seja justo realmente, seja belo realmente. E o filósofo tem esse trabalho de sair desse mundo de aparência, de ilusão que a gente vive e tentar relembrar o que são realmente as coisas, o que é o belo, o que é o justo. Sair desse mundo aqui sensível de aparência e pensar realmente nas coisas imateriais perfeitas, o que realmente elas são. Tentar encontrar a forminha da justiça. O que é realmente a justiça? O que é realmente o belo? O que é realmente o amor? A forma perfeita das coisas. O filósofo tem esse trabalho de sair desse mundo de ilusão, de sombras, da caverna. E aí vem uma palavra interessante, que estava lá no começo, mas agora você vai fazer todo sentido. Teoria da reminiscência. O que é isso? Esse processo de relembrar. Viver é lembrar.
da questão da imortalidade da alma, de tentar lembrar o que era realmente a justiça, o que era a ética, o que era a virtude, o que era o belo, porque sua alma passou por aqui, só que você esqueceu, você sabe algumas coisas, mas você não sabe bem. E o filósofo tem esse trabalho de tentar relembrar, esse processo de reminiscência. É por isso que cada vez esse resuminho aqui vai fazendo sentido. Dualismo platônico, essa questão da alma e do corpo. O mundo sensível é o da mudança, da multiplicidade, é o mundo que a gente vive, da aparência, da enganação. E o mundo das ideias, para onde a alma da gente veio, é imutável, é perfeito, é onde existe realmente essa forma aqui do que seria o cachorro, do que é o belo, do que é a justiça. O mundo sensível seria a sombra. O que a gente vive no nosso mundo é apenas a sombra das coisas. Não é realmente como as coisas são. A gente vê apenas esse mundo aqui de ilusão, de crença, de aparência. E o filósofo tem esse trabalho de tentar lembrar realmente, fazer esse processo de entender o que é o justo verdadeiramente, do que é o belo verdadeiramente, do que é o amor. O mundo sensível, então, é como uma caverna. Aqui a gente vive uma caverna, em que os homens se encontram acorrentados de tal modo que só podem olhar para as paredes escuras. Fora da caverna, a intensa luz do sol ofusca a visão. Os olhos, porém, vão se acostumando a essa claridade. A verdadeira e bela realidade, o mundo inteligível. Maravilhado, ele não pode deixar de voltar à caverna e comunicar às pessoas. O filósofo tem esse trabalho. E é por isso, quando eu começar a falar em teoria política, vai ser a próxima aula, vai fazer sentido. Por que, então, o melhor governo seria o do filósofo? Porque ele é o cara que vai conseguir entender melhor, se aproximar do que é realmente a forma, a ideia perfeita do que seria justiça, da onde a gente copia nesse mundo nosso imperfeito, do que seria o amor que a gente copia nesse mundo nosso imperfeito. E aí vem um quadrinho para a gente entender. Esse celular é do tempo das cavernas. E daí? Nós somos o tempo das cavernas. Vivemos na caverna de Platão. Ó, oh, que bonito, poético. O que ele quer falar com isso? Ele está dizendo que a gente vive numa caverna, como os homens da caverna, pré-histórico? Não. Ele está lacrando aí dizendo o seguinte: a gente vive no mundo de ilusão, a gente vive no mundo das cavernas, no mundo de ilusão, o mundo das aparências, o mundo da enganação. A gente vive numa caverna, olhando as sombras e achando que é a realidade, olhando a aparência e achando que é a realidade, sem procurar, sem se questionar, sem tentar relembrar, fazer esse processo de reminiscência para saber realmente o que é o justo, o que é o virtuoso, o que é o belo, o que é o amor bonito. Você vai e volta, eu vou e volto, porque oh, esqueci de mostrar isso aqui. Isso aqui é uma arte.
Estranhamente, mesmo com a internet apenas caiu, ele decidiu que ia cair. Então, voltamos aqui. Uma vida não questionada não vale a pena ser vivida. Bonito, né? Se vocês conseguirem entender a poesia disso daqui. Pode falar, Gê. Professor, eu não entendi o meme. Por que um macarrão? Eu não sei se estou sendo muito burra, mas não entendi. Isso aqui é um prato pequeno ou um prato grande? Grande. Comparado ao cebolinha, é grande. Beleza. Qual é o aumentativo de prato? Ah, nossa. Por isso cebolinha aqui falando. Agora entendi. Obrigado, professor. A cebolinha falando pratão. Bom, aqui tem que ter uma habilidade fora de série para compreender isso aqui. Bom, a doxa opinião ocorre pela imaginação, pela crença. A episteme, a ciência, ocorre por dois níveis. Aí eu não vou explicar muito para vocês, mas vocês dão uma olhada. O método para alcançar esse conhecimento é a episteme, a dialética, debate, a discussão. O conhecimento verdadeiro é uma imagem do passado, uma reminiscência da alma. Portanto, temos uma concepção aí inatista, que já nasce com você o conhecimento. Só precisa fazer esse processo de entender, de puxar pelo passado para tentar entender que já estava ali, essa reminiscência. Imagine várias pessoas num grupo de zap. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, ela seria tida como mentirosa e coberta na porrada. O Zapperson seria a nossa caverna aí desse mundo de ilusão. Se alguém quiser falar, pode falar. Aqui, as mãos. La vida es un sonho, do Caldeirão de la Barca, 1600 a 1681. Segismundo, que é um personagem. Vou fazer um resumo aqui, não um resumo tão bem, um resumo tão bom, mas eu vou dar um spoiler desse livro aí. Esse livro também é de 1600. Resumo um pouco ruim, mas só para vocês entenderem por que eu estou trazendo ele aqui. Deixa eu ver, até 35, porque eu comi um pouco ali o tempo, mas já está quase acabando. Nesse livro, esse personagem aí, esse aqui, Sugismundo, não é Sugismundo, mas vai acontecer um negócio, ele tá para nascer, o pai dele é o governante, é o rei aí, é o bom da boca, e aí é revelado para ele, chega a ideia que esse filho vai fazer besteira, vai fazer besteira, vai fazer merda. É o que ele faz. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trancar esse menino, eu vou jogar ele numa prisão. Vai viver para lá, quero essa peste longe de mim. Bom, ele coloca o moleque para viver lá, o moleque cresce e tal, e de repente ele bate o desespero, ele se arrepende, sabe, de ter feito isso com o moleque e tal, o cara já tá ficando grande e tal. Fala, não, faz o seguinte, dormiu, bebeu um pouco, bota esse moleque para beber, dorme um pouco, e ele dorme, ele cai num sono profundo. Quando ele acorda, o menino, o jovem aí, o príncipe, né, que não sabe que é príncipe, acorda numa cama, já como príncipe. Ele fica, pô, o que aconteceu? Que lombra foi essa? Aí o pessoal explica, não, cara, você tava dormindo aí, entendeu? Você sempre foi um príncipe. Eu nunca fui um prisioneiro, não. Você sempre foi um príncipe. Beleza. Só que vai acontecer altas aventuras, altas coisas, a galera se arrepende, dopam ele, bota para dormir novamente, e quando ele acorda, ele é um prisioneiro. E ele fica, pô, o que foi isso? E ele começa a achar, eu sonhei que eu era um príncipe? E aí começa a confundir a cabeça da moleque. Ele não sabe mais muito bem separar. A vida dele, ele apenas passa a achar que sonhou que era um príncipe, que um dia acordou, estava num palácio, uma cama boa, e aí, quer dizer, dormiu, sonhou isso, e quando acordou, estava de volta na prisão.
E aí uma parte, lendo aqui, vaga um espanhol muito ruim, mas eu sonhei que estou aqui, nessa prisão, e sonhei que em outro estado eu vivi, um estado mais lisonjeiro, um estado melhor eu me vi. E o que é a vida? É uma ilusão, é uma sombra, uma ficção. E o maior bem é pequeno, porque toda a vida é um sonho. E o sonho, sonhos são. A vida é um sonho. Aí eu parte do Caldeirão do Lamarck. Eu gosto desse texto que brinca com isso. Mas se eu pudesse indicar para vocês, anotem aí. Anotem e assista, pelo amor de Deus. Não do Pai Amado. Deixa eu ver como é que é em português. Que isso. No meu computador, quando eu começo a pesquisar, já aparece torrent para pesquisar. Opa, não é esse. Como é que é? Truman. Show de Truman. Show de Truman. Show de Truman. Filme norte-americano, de comédia, um filme do Jim Carrey. Esse filme é excelente. Vocês têm que assistir. Pelo amor de Deus, assistam. Não quero assistir, não. Convida o crush, o marido, a namorada, o namorado. Vamos assistir um filme. Top. É um dos melhores filmes que eu assisti com o Jim Carrey. Assim, você pensa, eu vou rir até uma... Não, você vai chorar, vai rir, vai. Basicamente o filme, eu não vou dar um spoiler aqui. Já viu o TikTok? Vai ver o filme, pelo amor de Deus. Aqui o resumo. Logo no começo, aqui não é um spoiler, porque no primeiros 5 minutos você vai entender. Basicamente esse cara, o Truman, vem daí o nome dele, Truman, homem real, Truman. Ele faz parte de um reality show, mas ele não sabe, ele nasceu e viveu a vida toda ali. Pega ele como bebê e começam a gravar a vida dele. Só que toda a cidade, tudo que ele tá vendo é falso, é só um reality show. A mãe, a esposa, a escola, todo mundo na cidade, é tudo gravado. É por isso que aquela menina enlouqueceu no BBB. Ela assistiu esse filme aí antes, e aí foi pro BBB. E ela começou a achar que todo mundo era ator. No caso do Truman, todo mundo era ator. E aí é basicamente esse aí começa o filme. E aí, tipo, depois que você assiste, eu pelo menos, comecei a olhar nos espelhos, pô, se eu tivesse sendo gravado? E se isso daqui for tudo um filme? Se eu tivesse sendo transmitido ao vivo aí? O show de Truman, assistam. Assistam. Muito bom, muito bom, muito bom. Show de Truman. Voltando aqui para finalizar a aula. Quase finalizando. Enem 2014. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto, e esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância no qual o homem descobre. Platão é esse aqui. Platão apontando para o alto. Mundo das ideias. E Aristóteles, que a gente vai ver, falou, mas aqui embaixo, meu patrão, o negócio aqui tá, negócio de mundo das ideias, tá com essa brisa louca. Que mundo das ideias, rapaz? Tá inventando coisa? Bom, mas eu sou Platão. Suspensão do juízo? Não. Ceticismo? Não. Realidade inteligível por meio de um método dialético. Alcançar a verdade inteligível por meio do método dialético. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus? Não, isso aqui não, Assembleia. Não é essa daqui, não. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino? Outra vez. Sempre quando tiver divino, Deus, tem chance de estar errado. Tem grande chance. Exceto se fosse filosofia medieval e tal. Ordem intrínseca, ordem de dentro do mundo por meio da sensibilidade. A ordem do mundo aqui estaria nas sensações. Não, a sensação é ilusória. A sensação é aparência, é enganadora. A realidade inteligível seria por meio do método dialético, até alcançar realmente o que seria a verdade. Porque a gente fala muito das ideias, mundo inteligível, não no mundo sensível. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Platão. Dualismo platônico, essas coisas assim vocês vão lembrar. Bom, qual é a resposta certa? Estabelece um abismo intransponível entre as duas, no caso da ideia do... Aqui. Entre a razão e a sensação. Razão e sensação. Razão, mundo das ideias, sensação é nosso mundo. Só pra gente fechar aqui. Estabelece um abismo intransponível entre as duas. Tanto é que ele vai meio que juntar as duas ideias nessa...
privilegia os sentidos, Platão vai privilegiar os sentidos, as sensações, esse mundo ilusório, esse mundo sensível? Não. Atenda-se à posição de Parmênides que a razão e sensação são inseparáveis. Não são inseparáveis, não é essa posição direita do Parmênides. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, razão é capaz de gerar conhecimento e a sensação não. A sensação é ilusória, a sensação é imperfeita. A razão vai ser capaz de gerar o conhecimento, por meio do método dialético, por esse processo de relembrar, por aí. Rejeitando a posição de Parmênides, não, ele vai meio que juntar as duas coisas, não é bem assim. Sensação não é superior à razão. A razão vai ser superior à sensação. Isso vai ser importante quando a gente falar de filosofia medieval e tal, falar como eles pegam o platonismo. Pode perguntar, Mariana Luísa. Professor, o dualismo platônico é quando fala de mundo sensível e das ideias? Sim, Sempre sim, pode ser isso, vai depender, mas pode ser isso, a questão de mundo das ideias e mundo sensível, ou pode ser só a questão de alma e corpo, essa separação entre alma e corpo, que vai influenciar bastante o cristianismo. Tá bom, obrigada, professor. Pode falar, Vitor? Então, Platão era um filósofo racionalista, porque acreditava que o conhecimento vinha da razão? Eu não posso falar isso agora, no sentido que o racionalismo vai ser uma coisa do futuro. Sim. Então não dá para colocar assim. Mas alguns diagramas, algumas coisas você vai ver assim, que provavelmente o racionalismo vem um pouco de platonismo aí no fundo, e o empirismo vai vir um pouco ali de Aristóteles. Mas eu não posso ainda falar essas duas coisas, porque racionalismo e empirismo vai se lá para a modernidade. Eu não posso atribuir essas duas coisas a eles. A gente pode falar que vai influenciar, de certa forma, essa ideia de ter coisas inatas já na sua alma, e o empirismo ser um pouco mais de Aristóteles e tal. Beleza. Muito obrigado. Deixa eu só parar essa gravação, porque agora vai ter um sorteio e tal. E se você viu essa gravação até aqui, dá um abraço, manda um salve, converse lá, troca uma ideia, fala, eu vi, professor, até aqui. Aí você escreve lá, qualquer coisa, sei lá. Eu vou assistir o show de Truman, ou eu ganhei a Renegades, não sei, qualquer coisa. Deixa eu parar.